É um prazer ter você aqui. Meu nome é Flávio Alves e hoje nós vamos fazer o resumo da lição desta semana, cujo o tema foi o processo do discipulado preparo. Roda a vinheta. Se você assistiu todos os vídeos da semana e quer assistir somente a lição de sexta-feira, deixei os minutos que começará cada dia na descrição desse vídeo. Querido Deus, neste momento nós iremos passar a nossa lição da Escola Sabatina Jovem. Envia o teu Santo Espírito para nos instruir e nos ensinar aquilo que vem de ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço e clamo pelo Espírito Santo. Amém. E no dia de sábado nós fazemos a introdução e o tema deste sábado é a analogia da agricultura. Achei muito top o assunto desta semana porque ela fala exatamente aquilo que Satanás tem trabalhado para que seja esquecido. Mas eu vou falar sobre isso um pouco mais, no caso, daqui a pouco, porque primeiro eu preciso explicar algo para vocês antes, para que vocês possam entender melhor, fazer mais sentido. Jesus ele costumava usar em suas parábolas ilustrações da natureza e também da agricultura para ensinar as pessoas, aos todos os ouvintes que estavam ali ao seu redor, as verdades espirituais, as verdades que estão contidas lá no céu e que também foram trazidas aqui para a terra e está em todo o tempo ao nosso redor, e as pessoas não conseguem ver, assim como nós temos dificuldade para ver, e ele ensinava através dessas parábolas pela natureza e agricultura. Daí, o que Satanás fez? Ele trouxe a tecnologia para que pudesse substituir os afazeres do campo e também da proximidade da natureza. E daí, agora, o número de pessoas que conseguem entender bem essas parábolas é bem pequena. Qual foi a consequência disso, exatamente? O povo não consegue mais compreender as parábolas de Jesus com muita facilidade, entende? A gente precisa pesquisar melhor, entender a cultura daquela época, o que era aquilo que foi expressado na Bíblia, porque a gente não consegue entender a maneira como era feita. Então a gente precisa pesquisar, porque a gente não tem mais contato com isso. E o povo também, por não estar mais fazendo aquele tipo de atividade, a gente está muito mais sedentários, né? Então isso se tornou extremamente difícil para que a gente possa estar com bastante vigor em atividade. E claro, existe muitas outras séries de consequências, mas vou deixar só nessas para este vídeo não ficar muito longo. E nesta lição nós iremos aprender a como fazer o preparo do solo antes do plantio, pois o arroz e o feijão que chegam à nossa mesa, eles passaram por um processo antes de chegar à nossa mesa, entende? Eles chegam na nossa casa dentro de um saquinho plástico e a gente acha que é só aquilo. Na verdade, tem algumas pessoas, né, que só vê ele na mesa, não vê nenhum modo de preparo. Então, teve um processo muito antes de chegar no nosso prato. E isso também ocorre na nossa vida espiritual, e é exatamente isso que nós iremos aprender nesta lição no decorrer desta semana. Seja bem-vindo e bem-vinda. E no dia de domingo nós fazemos um esboço, ou copiamos, ou reescrevemos o texto-chave da semana, que esta semana, na verdade, está em Lucas no capítulo 8, do verso 4 ao verso 15. E aqui eu vou fazer um comentário, beleza? Então vamos lá. E o nosso texto-chave dessa semana é sobre a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. A semente que cai à beira dos caminhos são aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, receberam naquele momento que estavam ouvindo, mas veio Satanás e tirou essas palavras do coração delas, ou seja, da mente, para que elas não pudessem ser salvas, para que elas não possam ser salvas. E as sementes que caíram na pedra são aquelas pessoas que receberam a palavra, ouviram e receberam a palavra de Deus com muita alegria, mas aí quando veio as provações, elas se desviaram. E a semente que foi sufocada são aquelas pessoas que aceitaram, ouviram a palavra de Deus, aceitaram esta verdade, se apegaram nela, mas aí veio os deleites da vida. E então elas simplesmente não dão nenhum tipo de fruto. Elas podem até ficar lá na igreja ou vai para alguma atividade missionária, mas elas não dão fruto. E por último, é a semente daquelas pessoas que estão firmes ali com Deus e estão sempre dando frutos e dando um bom testemunho e sempre estão querendo fazer e andar de acordo com a vontade de Deus, que acabam sendo mal vistas no mundo porque estão praticando exatamente aquilo que Deus
pede. E parece ser difícil, mas ela está se tornando cada vez mais santificada e se sentindo mais próximo de Deus, que é o que de fato nos alimenta, que nos fortalece e nos guia e nos orienta todo o tempo. Então, aquilo que está no mundo não abala essas pessoas, não fazem elas se desviar, e elas continuam dando bom testemunho do que realmente é o reino de Deus. E as pessoas ímpias elas veem que de fato o reino dos céus não é para elas. Então elas não vão se meter lá, né, digamos assim. Quando você deixa claro para as pessoas como é o reino de Deus, elas podem definir de fato se elas vão aceitar ou não. Agora, quando você fica andando ali tentando equilibrar as duas coisas, você não consegue mostrar o reino de Deus, entende? Então as pessoas começam a comentar: isso daí é o reino de Deus? Então é a mesma coisa que está no mundo, ficar tentando sobreviver. Enfim, fico fazendo essa comparação aí. E as pessoas que querem viver, de fato, elas não ficam tentando pisar nas outras pessoas ou julgando elas, entende? Então é difícil tentar descrever bem exatamente o que é isso, porque não se fala, se vive. Entende? Então é necessário que você viva conforme a palavra de Deus, se é esta a sua vontade, e não olhar aos demais, apenas fazer. Entende? É completamente diferente daquilo que a gente geralmente interpreta hoje em dia por causa da filosofia deste mundo e que vem ensinando a gente desde criança. Eu acho que eu falei pra caramba. E no dia de segunda-feira nós fazemos a compreensão e o tema desta segunda é preparo do solo. Há 5 solos na parábola do semeador que representam e que são os 5 tipos de ouvintes da palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito de como preparar este solo. As etapas são fazer amizade, é uma etapa fundamental e essencial. Se aproximar das pessoas e fazer uma amizade, conhecer as necessidades delas, a necessidade da sua comunidade, e então ajudar de alguma forma cooperando. A melhor forma de você fazer isso são em projetos e também eventos. E agir sempre com bastante sinceridade e amor, lembrando que o amor é Deus e não tem como você amar uma pessoa se você não conhecer a Deus, não conhecer a vontade de Deus e não tiver a mínima vontade de praticar aquilo. Não tem como você praticar o amor se você não quiser nenhuma dessas coisas, tá bem? Então fica bem ciente aí, porque a gente já estudou isso. Então, fazendo esses projetos é basicamente a porta para que você possa fazer uma evangelização mais afinco depois de ter criado um relacionamento de confiança e bastante de intimidade, como se fosse um irmão e uma irmã, para que então vocês possam se aprofundar no ensinamento da palavra de Deus e não ser tão formal, querendo só ensinar a palavra de Deus, querendo só evangelizar e achar que isso já é um vínculo suficiente para que essa pessoa conheça Jesus Cristo. Mas a gente conhece e estudou também que Jesus ele se misturava com as pessoas. Então, basicamente, é o que nós devemos fazer também. Se misturar com eles e nesse meio que nós nos misturamos com eles, nós ensinamos o verdadeiro testemunho de Jesus Cristo através dos nossos próprios atos ali e dos nossos conhecimentos e o pensamento que está todo o tempo em nossa cabeça, em nossa mente, que a gente está bolando assim, digamos, desculpa pela expressão, digamos que seja isso. E você pensa em Jesus, você pensa nos atos de Jesus e você quer ser parecido com ele, quer ser igual a ele e refletir isso para todos, que o reino de Deus é uma maravilha, é uma beleza. E claro que muitos vão querer odiar vão odiar, porque eles não estão ligados em Cristo, estão ligados a Satanás e seus anjos, e eles odeiam esse tipo de comportamento e vão fazer de tudo para destruir. Mas o que você tem que ter é a sua consciência em Cristo Jesus e saber que tudo que você está fazendo vai te levar para o reino dos céus e tudo isso aqui é passageiro. Não se apegue às coisas do agora, e sim faça como Jacó, olha para o futuro, né, ali ligado na primogenitura que vinha de Deus e não nas dádivas como Esaú estava pensando o tempo inteiro. Falei pra caramba. Então é isso, se misture com as pessoas, sempre mostrando que você é uma pessoa que quer o bem dela. E claro, seja verdadeiro, não seja falso, porque a pessoa vai perceber. E no dia de terça-feira nós fazemos a interpretação
e o tema desta terça é Todos envolvidos. E na lição de hoje não temos muito o que acrescentar. Então, mesmo seguindo aqui uma linha de raciocínio bem lógica dentro do contexto do dia de hoje, é o seguinte: apesar de cada um de nós termos a nossa responsabilidade e influência individualmente como membro da igreja do corpo de Cristo, agir em conjunto como corpo de Cristo fortalece a igreja, fortalece a comunidade, desde que venha com testemunho vívido do que é uma igreja ligada em Cristo Jesus verdadeiramente. Por isso, é super importante que toda a igreja esteja envolvida na obra exercida no momento que está sendo realmente praticada. E esta lição ela se tornou especial porque ela mostrou uma lista aí para que a gente possa colocar esta ação em prática. E claro, tudo isso em prol de conhecer mais a necessidade da nossa comunidade e ligar a nossa comunidade à igreja local e, por fim, ao corpo de Cristo. E no dia de quarta-feira nós fazemos a conexão de outras passagens da Bíblia, quase que não sai, com o texto-chave da semana, que está em Lucas, no capítulo 8, do verso 4 ao 15. Quase que tu sai, ficou engraçado, vamos lá. Então, segundo a minha experiência e meu ponto de vista, a conexão dessas passagens com o texto-chave da semana é a seguinte: é que quando nós ouvimos e aceitamos a palavra de Deus do jeito que ela é, sem impor e nem tirar, nós obedecemos e fazemos o que tem que ser feito. Da mesma forma que nós cremos e depositamos nossa fé em Deus e nas coisas de Deus, assim também nós fazemos em nossas obras. Ou seja, fé sem obras é morta. Ou vice-versa, né, no caso. Obra sem fé é morta, entende? Um exemplo: se seu irmão está com fome, você chega para ele e deseja paz e faz uma oração e etc. E depois você vai embora sem dar um prato de comida ou dividir um pouco da sua fartura, é a mesma coisa que nada. Você não ajudou em nada, você não demonstrou o amor de Deus por aquela pessoa, o cuidado de Deus por aquela pessoa. Deus se importa com a necessidade das pessoas. Então, se você é um servo de Cristo, se você quer de fato mostrar o amor de Cristo, além de você levar o evangelho, sabendo da necessidade da pessoa, se é roupa, você leva roupa, entende? Dá um jeito de arrumar a roupa ou dividir a sua roupa com essa pessoa. Enfim, isto é um ministério verdadeiro ligado em Cristo. Agora, se você está fazendo algo diferente disso, já é um alerta para você e também para mim. O que isso quer dizer? Quer dizer que você ou eu estamos afastados de Deus, não estamos ligados em Jesus Cristo. Então, logo nós somos um farsante, certo? Então, pense nisso e procure fazer sempre a vontade de Deus e não aquilo que nós achamos que é a vontade de Deus. E no dia de quinta-feira nós fazemos a aplicação e o tema desta quinta é relacionamento de confiança. Claro que a ciência já nos ensinou como criar confiança e como ter esse tipo de relacionamento, assim também como a filosofia trouxe vários modos que a gente aprendeu basicamente desde criança, mas nós vamos analisar a coerente, né? A que de fato faz a diferença e que foi demonstrada pelo nosso guia, o nosso mestre e o nosso salvador, Cristo Jesus. Espero que o som não esteja saindo, porque, deixa eu falar, sempre quando eu começo a gravar, começa a aparecer um monte de barulho. Então vamos lá. Bom, Jesus procurava pessoas que eram odiadas e rejeitadas pela sociedade. E o impressionante é que ele criava um relacionamento com eles. Ele almoçava, jantava, lanchava junto com eles, batia aqueles altos papos com as pessoas de maneira extremamente íntima, que no Oriente era algo muito íntimo mesmo, quando almoçava, jantava, essas coisas assim. É algo bem chegado, mais chegado que o irmão, digamos assim. Bom, Jesus ele ouvia as pessoas atentamente e as compreendia profundamente. Jesus ele se familiarizava com as necessidades de cada uma delas, até porque ele também era humano, e ele oferecia a sua graça salvadora para suprir essas necessidades por definitivo. Mas como é que ele fazia isso? Ele primeiro criava e estabelecia a confiança para depois apontar para o reino dos céus, onde o Pai dele está, onde o Pai de todo aquele que aceita Jesus Cristo está. E assim era como ele supria todas as necessidades daqueles que queriam se relacionar com ele e queria o ouvir.
Então, concluindo tudo isso aqui, dedicar tempo e atenção às pessoas revela o amor de Deus. Estabelece uma confiança saudável e agradável e salva a vida em Cristo Jesus da maneira correta, do jeito certo, sem forçar ninguém a nada, e assim serão apenas escolhas voluntárias. E no dia de sexta-feira nós fazemos a reflexão, como já é de costume, né? E o tema desta sexta é lavrar os campos não cultivados. E hoje nós aprendemos a como lavrar o solo não cultivado e também não semear no meio dos espinhos. Há variados tipos de ouvintes que entendem a palavra de Deus de acordo com a sua experiência de vida. Por isso que nós nada podemos fazer, nada por nós mesmos, apenas e a única coisa que nós podemos fazer, e nós temos o poder, é o poder da escolha. Daí em diante, ou dali em diante, quem faz o trabalho todinho, a obra todinha, é o Espírito Santo. E ele está constantemente trabalhando para quebrar essa arrogância que há em nós, essa arrogância do mundo, que vem sendo trabalhada desde nossa infância pelos nossos inimigos. Então ele vem trabalhando para que esses tipos de pensamento sejam retirados de nós. Quando tira do nosso pensamento, está tirando do nosso coração, entendeu? São muitas coisas que estão fincadas dentro dos nossos pensamentos e do nosso subconsciente que nós não sabemos exatamente o que é, mas ele sabe e ele trabalha em cima disso para que nós possamos nos arrepender e nos santificar cada dia mais e se aproximar cada dia mais de Deus e criar um relacionamento verdadeiro com o Pai Celestial. Deus nos ama muitíssimo e Ele quer dar a vida eterna a todos aqueles que realmente querem. Mas onde que está o lance todinho? Quem é que quer ouvi-lo? Quem é que está querendo aceitar este convite e viver uma vida de obediência, em harmonia e em plena felicidade? Falando assim, fica bastante harmonioso e bastante convidativo. Todavia, quando se põe na prática, muitos negam. Pai, entendemos que há 5 solos a serem preparados. Dar-nos conhecimento, discernimento e sabedoria para trabalhar de acordo com a sua vontade. Isto é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estarei postando mais um vídeo da lição da Escola Sabatina Jovens. Então, se você quer acompanhar, é só você se inscrever no meu canal e ligar o sininho de notificações. E para que esse vídeo aqui, como eu já tenho dito, chegar às outras pessoas, é necessário que você faça uma dessas atividades que eu vou falar agora, que é deixar o seu like, se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, também deixar o seu comentário a respeito do que foi apresentado aqui, um feedback positivo ou negativo, fica a seu critério. Você também pode salvar esse vídeo nos seus favoritos para assistir mais tarde, depois você pode tirar. Isso é apenas uma atividade que vai ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E gostaria de mencionar aqui outras coisas super importantes para quem quer de fato, né? Nem todos vão querer, mas nós temos um grupo VIP, um grupo da lição da Escola Sabatina, onde que a gente deixa as nossas experiências com a lição do dia, tá? Então, se você quiser entrar, o link está na descrição desse vídeo. Nós também temos a Rádio Jovem Adventista, o link também está na descrição desse vídeo, muito top. Então, é isso aí, um abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau, fui!